Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 43ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na última unidade de estudo, a unidade 8, Admoestações e Exortações Finais. E o assunto que abordaremos hoje em nossa aula é os deveres sociais, que está em Hebreus, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Em todos os capítulos anteriores, o autor tem apresentado para nós as glórias do Senhor Jesus e as bênçãos que vêm por seu intermédio. Ele insistiu para que não dessemos as costas a Jesus e nos advertiu com franqueza que, se o abandonarmos, haverá apenas um lugar para nós, as trevas exteriores. Mostrou-nos a necessidade de continuar a corrida até o momento de nossa morte, perseverando com passos firmes e definidos no progresso espiritual. É nesse espírito que ele começa o seu capítulo final, que consiste em numerosas declarações breves que ressaltam áreas de atenção especial se quisermos realmente progredir na vida espiritual. Na verdade, algumas das principais preocupações são abordadas de novo aqui, ainda que de modo um tanto diferente, superficial, a fim de nos mostrar o significado prático das questões já discutidas. Ao mesmo tempo, grande parte do texto é semelhante às exortações de cunho ético que se encontram nas seções finais das demais cartas do Novo Testamento. A despeito da forma inusitada com que a carta aos Hebreus se inicia, essas exortações específicas e conclusivas dão à obra o caráter da carta. O escritor praticamente completou seu argumento. Considerou Jesus como nosso sumo sacerdote e como a oferta sacrificial e vicária única pelo nosso pecado, restando uma só coisa a ser considerada: o local da sua oferta, fora das portas. Vejam bem, antes do estabelecimento da nova aliança, a tenda da congregação ficava fora do arraial, mas quando o sangue da aliança foi aspergido, foi constituído o tabernáculo, e Deus habitou no Santo dos Santos. Assim também, por causa da desobediência do povo que estava debaixo da lei, o sangue da nova aliança foi derramado fora do arraial. No entanto, debaixo da nova aliança da graça, aguardamos o tempo em que Deus de novo falará ao seu povo com grande voz do céu, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Então o cenário deste capítulo estende-se para fora do arraial, e suas exortações são a um povo que rejeitou o mundo, e por sua vez, o mundo o rejeitou. Os deveres específicos mencionados aqui procedem deste novo relacionamento com Deus, embora o autor, na porção central, de forma mais enfática, retoma o propósito supremo do sacrifício de Jesus. Assim, estudaremos uma série de obrigações ligadas a este grande sacrifício único fora do arraial e que procede dele. Portanto, o autor, concluindo sua epístola, mostra como o verdadeiro cristianismo pode ser conhecido de forma prática. A sã doutrina sempre acaba por revelar uma vida transformada. A teologia é a mãe da ética. O que cremos determina o que fazemos. Na Bíblia, não há divisão entre doutrina e dever, entre revelação e responsabilidade. Elas caminham juntas. Contudo, nosso estudo de hoje destaca 3 áreas em que devemos demonstrar nosso testemunho como cristãos: no trato com o nosso próximo, no relacionamento conjugal e na maneira como lidamos com o dinheiro. Mas antes de começarmos a nossa aula, tenho que dar os meus recados. Lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizarmos a nossa aula. E também informar a todos vocês que vocês podem encontrar de forma rápida as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF, Alessandra Rocha, tudo junto e entre aspas, e em letra minúscula.
e vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra, participem das nossas aulas deixando seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, fortalecer vidas e fortalecer também a fé de cada um com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de iniciar nossa aula? Senhor Deus, maravilhoso e gracioso Pai, diante das Tuas faces nós nos apresentamos para glorificar o Teu nome e reconhecer que somos necessitados de Ti, para que possamos aprender a Sua Palavra. Suplicamos que nos ajude a praticar o que iremos estudar hoje, que tenhamos uma atitude que glorifique o Teu santo nome através da nossa vida. Nós Te pedimos porque de Ti vem a nossa capacidade. E Te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e petições. E porque tudo que lhe pedimos, nós Te agradecemos e ainda Te louvamos. É tudo no nome do Senhor Jesus. Deveres sociais. Vamos ler Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 13, a vida cristã na prática diária. Uma vida transformada é conhecida por sua conduta exemplar. E assim destacamos o primeiro ponto. Em relação ao próximo, o amor fraternal, hospitalidade e compaixão. Segundo, em relação ao cônjuge, matrimônio honroso, exige um relacionamento sexual puro e Deus julgará os impuros e os adúlteros. E o terceiro ponto em relação ao dinheiro, o contentamento e a confiança em Deus. Vamos agora descrever cada destaque que nós fizemos na leitura de hoje. Uma série de exortações aparentemente desconexas e outros ensinos casuais acha-se neste último capítulo. Os conselhos morais abrangem a vida social particular e religiosa. A exortação final do autor tem a finalidade de que os leitores façam um rompimento nítido com o judaísmo. A fé e a santificação formam uma unidade na vida do cristão. Nessa unidade, não tem o objetivo apenas de conectar dois pensamentos teológicos, mas de concretizarmos na prática a redenção pelo sangue de Jesus e nossa condição de estrangeiro sobre a terra. Por isso o autor não para no momento que introduziu os fiéis nas grandes ideias da salvação de Deus e na riqueza da revelação. Enfim, trata-se da confirmação prática da nossa fé. Deus sabe dos motivos ocultos de nossos corações e observa as horas secretas de nossa vida. Por isso, o autor acrescenta uma série de exortações que visam ser um auxílio para o cotidiano da vida de fé, de suas elaborações teológicas fundamentais. A vida cristã esboçada quanto ao relacionamento do crente com as outras pessoas, nós temos o primeiro ponto destacado, em relação ao próximo. Nosso amor a Deus deve ser provado por nosso amor ao próximo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, João afirma que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquilo que cremos precisa influenciar aquilo que praticamos. O autor destaca 3 áreas da nossa atitude exemplar em relação ao próximo. Primeiro, o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. A palavra amor aqui não é o amor ágape, sacrificial, mas o Filadélfia, o amor de irmão de sangue. Os judeus hebreus, na qual a carta é destinada, já haviam demonstrado este amor no passado, servindo aos santos e tendo compaixão pelos irmãos afligidos,
está lá no capítulo 6, versículo 10, e no capítulo 10, do versículo 33 e 34. Esse mesmo tipo de amor é recomendado tanto por Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 10, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 e 10, como por Pedro em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e em 2 Pedro capítulo 1, versículo 7. Indico aos irmãos que posteriormente façam a leitura destes textos para reforçar a compreensão do que estamos falando. Assim, o autor de Hebreus está dizendo que devemos considerar-nos uns aos outros não apenas como santos irmãos, mas também como amados irmãos. Se os crentes pertencem à mesma família, então o amor do Pai deve ser expresso em sua vida. Isso porque a igreja não é uma organização nem um clube, mas uma fraternidade. Calvino diz que não devemos ser cristãos sem que sejamos irmãos. De que forma se manifesta o amor Filadélfia? Amamos nossos irmãos de sangue como amamos a nós mesmos. Nosso amor por eles não é apenas por causa de seus méritos, mas apesar de seus deméritos. Não apenas por causa de suas virtudes, mas a despeito de suas fraquezas. O amor Filadélfia precisa ser constante, não apenas em ocasiões ou circunstâncias especiais. O amor cristão não deve se estragar em mera emoção piedosa, mas deve ser expresso em contínuo cuidado prático. Por isso Calvino alerta: nada evapora mais facilmente do que o amor, quando cada um pensa em si mesmo mais do que convém, e quando pensa menos nos outros do que deveria. Esse amor é uma combinação de duas ideias básicas: o exercício do amor e a adoção de um novo relacionamento dentro da família da fé. O fato de sermos chamados a ser constantes sugere que pode ter havido uma tendência para negligenciarmos a exigência da mútua compreensão. A aplicação prática do amor cristão no contexto da sociedade é quadriforme, isto é, na comunidade cristã, irmãos e irmãs cuidam uns dos outros e um espírito de amor fraternal e afeição prevalece. Num mundo em que há grande hostilidade contra a igreja cristã, o amor mútuo dentro da comunidade precisa de encorajamento constante. O amor do judeu para o seu companheiro judeu, seu irmão, era racional. O amor cristão pelos seus companheiros é universal. A ligação da fé comum é universal. Os cristãos reconhecem-se como irmãos e irmãs no Senhor, pois juntos formam a comunidade mundial dos crentes. Uma das evidências de uma vida cristã sadia é a maneira pela qual os irmãos cristãos se dão uns com os outros. A hospitalidade também é recomendada, particularmente com referência aos estranhos que conhecem Cristo. Mateus capítulo 25, do versículo 35 ao 40, oferece o mais nítido paralelo de sem o saber acolhem anjos. O amor não se limita a palavras, mas demonstra sua realidade através de obras compassivas. Uma das expressões de amor fraternal é a hospitalidade. O cristão é alguém que tem o coração, as mãos e o bolso e a casa abertos. Por isso a hospitalidade era tão importante naquele tempo, porque no primeiro século os cristãos foram perseguidos e muitos precisavam fugir de sua cidade. Vimos isso em Atos capítulo 8, versículo 1 e em Atos capítulo 18, versículo 2. Outros perdiam seus bens e andavam foragidos pelo Império Romano, a fim de salvar a sua própria vida. Os irmãos crentes abriam suas casas a esses foragidos, colocando em risco sua própria segurança. Os irmãos perseguidos precisavam de um lar hospitaleiro para acolhê-los, tanto em seu deslocamento como em suas urgentes necessidades. Também os evangelistas e pregadores itinerantes dependiam da hospitalidade dos crentes para cumprir a agenda de pregação e pastoreio. Sendo assim, as pensões e hospedarias no primeiro século eram raras e caras, sujas e mal afamadas. Por essas razões, os crentes precisavam ter o coração aberto e a casa aberta para acolher os irmãos que eles nem conheciam. A mesma ideia ocorria em Romanos capítulo 12, versículo 13. A hospitalidade é uma das qualidades requeridas aos presbíteros
em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, e das viúvas, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Pedro também recomendou a mesma prática, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Sugiro, irmãos, que deem uma lida nessas referências para reforçar o assunto. Ainda o autor mostra que a hospitalidade abençoa não apenas quem é recebido, mas sobretudo quem recebe, pois algumas dessas práticas, sem saber, hospedaram anjos, como aconteceu com Abraão e Ló, em Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao versículo 5 e 19, capítulo 1. Quem pode saber quem será o próximo hóspede ou que bênçãos resultarão dessa visita? Não esqueçam, esses hóspedes podem trazer mais bênçãos espirituais que a ajuda material que receberam. A compaixão de visitar os encarcerados e os que sofrem maus tratos, colocando-se no lugar deles e levando assim não apenas a simpatia, mas também a ajuda, é outro ponto de destaque. Vale ressaltar que naquele tempo os crentes já estavam sofrendo por causa da fé. Vimos isso no capítulo 10, versículo 34. Ainda hoje, irmãos em muitas nações fechadas ao Evangelho estão presos e sofrem torturas por causa da fé. Não podemos esquecer dessas pessoas. O apóstolo Paulo é exemplo e testemunha, mostrando como em suas várias prisões, por causa do Evangelho, ele recebeu o cuidado e ajuda de irmãos e amigos que cuidaram dele e supriram suas necessidades. Vimos isso em Atos, capítulo 24, versículo 23, capítulo 27, versículo 3, capítulo 28, versículo 10, em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, 13 e 21. A compaixão significa que devemos considerar os problemas alheios como nossos. Calvino reforça essa ideia quando descreve: não há nada que nos mova ao mais profundo senso de compaixão do que pormos no lugar daqueles que são afligidos. Sabe, queridos, um dos maiores incentivos ao amor prático demonstrado na assistência a um enfermo, prisioneiro ou necessitado é que, ao socorrermos essas pessoas, estamos fazendo isso ao próprio Jesus em gratidão. Vimos isso em Colossenses capítulo 3, do versículo 23 a 24. Outro ponto destacado no texto é a conduta exemplar em relação ao cônjuge. Lealdade e pureza deve ser o oxigênio do casamento. No primeiro século, o casamento não era tido em alta conta, seja pela influência da cultura pagã, altamente rendida à depravação moral, ou seja pela influência da contemplação ao divino, que movia as pessoas a fugirem dos prazeres da vida. Não há nenhuma classe humana a qual se deva proibir o matrimônio. Deus permitiu a raça humana, universalmente. É lícito a todos, sem exceção. Vejam bem, o celibato compulsório ou obrigatório não encontra amparo nas Escrituras. O autor teve o objetivo de transmitir uma evidência contra a depravação do casamento pela imoralidade e também contra certa classe de gnósticos, aos quais, por causa de suas tendências místicas, tinham o casamento em pouca estima ou proibiam totalmente. Os impuros e adúlteros são mencionados separadamente no texto porque a língua grega faz uma distinção entre ambos. Adúltero indica infidelidade por parte de pessoas casadas, e impureza é a natureza mais geral e inclui toda sorte de vícios e anormalidades sexuais. Atualmente, mais que qualquer outro tempo, vemos uma conspiração deliberada contra o casamento e a pureza sexual. A decadência moral chegou ao fundo do poço. A inversão de valores é gritante. Os heterossexuais estão se abstendo do casamento ou fugindo dele pelas largas portas do divórcio, enquanto os homossexuais lutam para legitimar o casamento homoafetivo. O casamento heterossexual, monogâmico e monossomático, conforme instituído por Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, está sendo escarnecido e tratado como uma instituição ultrapassada e falida. Neste contexto de perversão, moram sem precedentes o imperativo divino, que é absolutamente oportuno. O matrimônio é honroso. Visto como algo honroso, não somente para os cristãos, mas para todas as pessoas indistintivamente. O matrimônio não foi invenção humana, mas instituição divina. Não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus.
Foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O matrimônio exige um relacionamento sexual puro. O leito conjugal precisa ser sem mácula. O termo leito aqui quer dizer coito, relação sexual, intimidade física no casamento. O que o texto está ensinando é que o relacionamento sexual é uma bênção a que se desfruta no casamento, e não antes ou fora dele. Mais ainda, o texto deixa claro que o marido e mulher não podem levar sua vida de intimidade sexual no leito conjugal, nenhuma prática que destoe da santidade da relação sexual. Há ênfase no matrimônio e na fidelidade conjugal para ensinar. Primeiro, que a união matrimonial, no contexto da família da fé, é uma ordenança divina, muito diferente do acasalamento entre carnais. Segundo, ressaltar o simbolismo verdadeiro e analógico da união entre o homem e uma mulher com a união de Cristo com a igreja. Vimos isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. Lares bem constituídos são as células vitais da sociedade, a base da igreja de Cristo, a baliza dos descendentes, a fonte pedagógica e espiritual dos filhos. Cumpre a igreja estimular o casamento e lutar pela manutenção e perpetuação dos vínculos conjugais e preservação da fraternidade doméstica. Macular o leito conjugal é declarado contrário aos princípios cristãos, porque está sujeito ao julgamento divino. Deus julgará os impuros e os adúlteros. O mundo contemporâneo tem outros padrões. Semelhantes sanções têm relevância somente para os que reconhecem a soberania de Deus sobre eles. Mesmo assim, faz parte da lei divina que o homem não foi feito para a imoralidade e o adultério. O texto deixa claro que esses pecados, ainda que não conhecidos ou reconhecidos pelos homens, não passarão impunes aos olhos de Deus. O terceiro e último ponto abordado em nossa aula diz respeito à relação ao dinheiro. Seja a nossa vida sem avareza. A palavra avareza significa literalmente amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas o amor a ele. O problema não é possuir o dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O problema não é carregar o dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração. O antídoto para o amor ao dinheiro é o contentamento. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Mas a piedade com o contentamento é a grande fonte de lucro. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. O contentamento é um aprendizado, conforme Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A cobiça e o desejo desmedido de ter mais, ela traz seu próprio castigo, pois o coração que cobiça é amaldiçoado pela insatisfação, e o espírito descontente é amaldiçoado pela cobiça. Por outro lado, o contentamento significa mais que uma satisfação passiva e inevitável. Envolve um reconhecimento positivo de que o dinheiro é relativo. Em vez de amar o dinheiro por sua confiança nele, devemos confiar no cuidado permanente de Deus. O dinheiro não pode nos trazer felicidade nem segurança, mas Deus é nosso auxílio permanente. O dinheiro pode nos faltar, mas Deus nunca nos desampara. Os homens podem tirar o nosso dinheiro, nossa liberdade e até a nossa vida, mas não nos podem tirar do nosso tesouro que está no céu. Deus jamais nos abandonará. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passaremos às nossas considerações finais. O amor fraternal trata-se da confirmação prática da nossa fé. Deus sabe os motivos ocultos de nosso coração e observa as horas secretas de nossa vida. Não existe amor genuíno ao Senhor que não seja expresso no amor aos irmãos. A forma destacada do amor fraternal é a hospitalidade. Quem concede hospitalidade nunca é apenas alguém que dá, mas também é sempre alguém que recebe. Deus repetidamente proporciona à sua igreja oportunidades para demonstrar o amor fraternal. Por causa da fé, grande sofrimento sempre será imposto.
serão atormentados e maltratados. A igreja tem que dar conta de que os membros do corpo de Cristo estão todos ameaçados de igual modo. Se um membro sofre, todos sofrem com ele, como vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. O amor cristão se coloca no lugar do outro e carrega sofrimento alheio como se fosse sofrimento próprio. Devemos estender e expandir o conceito de prisioneiro para incluir os limitados a um espaço, sem poder sair, e aos idosos que estão confinados a uma cama, a um quarto de hospital ou mesmo a uma casa. Essas pessoas recebem visitas, valorizam momentos de comunhão e são gratas pela atenção que recebem. No mundo saturado de sexo, o cristão que vive pelo mandamento "não adulterarás" parece estar vivendo fora da realidade. Mas não é verdade. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou as regras das relações conjugais. Essas regras não foram invalidadas. Deus quer que seu povo torne seu mandamento conhecido na sociedade na qual Ele os colocou. Guarde o mandamento e viva uma vida pura e completa. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, estamos agradecidos por mais um ensinamento. Desejamos que nos ajude a praticar essas verdades cristãs, que tenhamos um amor fraternal, que pratiquemos a hospitalidade e a compaixão, que vivamos um matrimônio irrepreensível diante dos teus olhos, que nossa relação de confiança esteja cada vez maior e mais firmada em seus princípios. Sabemos que o Senhor é o nosso provedor e que o dinheiro, as provisões que nós necessitamos, jamais nos faltará. Como Davi dizia: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Está lá em Salmos 37, versículo 25. Obrigada, Senhor, por suas promessas, e nos ajude a viver uma vida digna diante das tuas faces. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos neste momento. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco. E a Deus, mais uma vez, nós agradecemos pela liberdade e oportunidade de estudarmos a sua palavra, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá!